executivo-governativo. E, portanto, o dogma de que os governos não podem ser poder legislativo caiu, e muitos dos governos hoje têm poder legislativo porque também são democráticos e muitas vezes emanam ou diretamente do povo ou do próprio Parlamento. Mas isso, portanto, todas essas novas tendências que podem desembocar num resultado final de suavização da separação monolítica de poderes, portanto, curiosamente, o único dogma que nunca caiu, e espero que nunca venha a cair, é o dogma da separação entre o poder judicial e os outros poderes, ou diretamente hoje regressamos a uma concepção mas isso, que havia na Roma antiga, que era a diferença entre num resultado final de suavização entre governato e jurisdição, monolítica, a ideia entre decidir e, curiosamente, decidir e fiscalizar. Entre decidir e controlar. Aliás, no fundo, um grande célebre autor alemão, já falecido há uns anos, veio, no fundo, dizer que essa é que era hoje a verdadeira separação dos poderes. Um famoso autor, aliás, que gosto muito, que se chamava Karl Loewenstein, em que ele dizia que, precisamente, a verdadeira separação de poderes já não é a separação clássica, poder legislativo, poder executivo, poder judicial, mas é a separação entre, de um lado, aqueles que decidem e, do outro lado, aqueles que controlam ou aqueles que fiscalizam. E, portanto, eu estou a dizer isto neste contexto, não quero estar aqui, digamos, a dizer nada de exagerado neste contexto mais informal, mas isto é muito importante para se perceber que há coisas sagradas no direito constitucional por mais voltas que a vida dê e por mais anos que passem. E o que é sagrado aqui é, de facto, haver um muro, este sim, intransponível, e espero que perpétuo, entre o Poder Judicial e o Poder Legislativo ou os outros poderes, por causa desta nova visão permanente entre quem decide e quem controla. Ora bem, mas como é que esta independência depois funciona? Ela tem várias vertentes. O seu conselheiro Nhatima referiu uma dessas vertentes. Ela tem várias vertentes, que vou referir rapidamente. Tem a ver com a independência da atividade e, portanto, os tribunais poderem decidir em última instância, sem interferência de outros poderes, portanto, com o valor de caso julgado, isso é um aspecto muito importante, ou a independência do próprio Estatuto dos Juízes, não poderem ser afastados, serem irresponsáveis, serem inamovíveis, e, portanto, tudo isso também, e terem garantias de independência, de compatibilidade e de neutralidade em relação aos outros poderes, e também já agora independência financeira, no que respeita aos seus próprios recursos. Aqui o Brasil está muito mais avançado do que Portugal ou do que os países lusófonos, africanos, porque de facto tem um elevado grau aliás, reconhecido na Constituição, de independência orçamentária até do âmbito do poder judiciário. Coisa que muitos países, quer Portugal, quer os africanos, gostariam de ter e ainda não conseguiram. Bom, mas agora o problema particular que serve de motivo para esta nossa conversa, esta nossa reflexão, é um problema mais específico e tem que ver, e como muito bem disse o professor Carlos Mondlane, tem que ver com o estatuto não o estatuto constitucional dos juízes ou do Poder Judiciário, porque isso é claro, aliás, há um artigo muito claro na Constituição que não deixa margem para dúvidas, acho que como foi referido, que é o artigo 133, segundo o qual os tribunais são órgãos de soberania. Cada tribunal é um órgão de soberania, mesmo um tribunal apenas composto por um juiz. Um tribunal pode ser por um juiz ou pode ser por vários juízes, mas cada tribunal, desde a primeira instância até a última instância, é um órgão de soberania e, de acordo com as regras da Constituição, de facto, os órgãos de soberania têm que ter um estatuto que vai ser definido por regras que não são apenas da Constituição, mas são regras que estão abaixo da Constituição, porque a Constituição não ia dizer os pormenores do estatuto dos titulares dos cargos de soberania e, em particular, dos juízes como titulares de cargos de soberania. E, portanto, há certas regras que estão na Constituição, sim senhor, normalmente os princípios estão na Constituição, e a organização judiciária e as várias categorias de tribunais, mas depois, naturalmente, que outros aspectos são remetidos para a legislação ordinária, e a Constituição, no artigo 178, número 2, a linha Q, diz que compete à Assembleia da República definir o estatuto dos titulares dos órgãos de soberania das províncias e dos órgãos autárquicos. Mas aqui é muito claro, diz que é a Assembleia da República que define o estatuto dos titulares dos órgãos de soberania. Ora, que estatuto é este? O estatuto pode ter contornos indeterminados, mas uma coisa é certa, que a mim não me suscita nenhuma dúvida, é que o estatuto salarial é talvez os aspectos centrais do estatuto dos titulares dos órgãos de soberania, e neste caso os tribunais como sendo órgãos de soberania. Portanto, definir o salário, a remuneração dos juízes é inequivocamente algo que é central ao estatuto, que neste caso se define por lei, dos juízes na República de Moçambique. Isso não me suscita nenhuma dúvida.
Agora, esta questão pode tornar-se mais complexa do que parece, pelo seguinte, é que a Constituição moçambicana, e, aliás, eu tive a ocasião de estudar este assunto quando fiz o tal livro, que é mais um assunto de direito constitucional do que de direito judiciário, é que o problema é que a Constituição moçambicana faz dois enquadramentos no que respeita à função legislativa. Isto é, há certas matérias em que diz que a Assembleia da República deve legislar, mas admite que sobre essas matérias possa haver autorização legislativa ao Governo, e há outras matérias em que só a Assembleia da República pode legislar. O nosso assunto pode ficar até resolvido, porque, curiosamente, esta linha Q do número 2 do artigo 178, agora depois da revisão de 2018, que antes era 179, este conjunto, esta lista de matérias que são reservadas à competência da República, curiosamente, é uma lista de matérias de reserva absoluta. Não pode haver autorização legislativa ao Governo. Porquê? Porque o número 3 diz, com exceção das competências enunciadas no número 2, uma delas é esta da linha Q, a Assembleia da República pode autorizar o Governo a legislar sobre outras matérias sob a forma de decreto-lei. Então quer dizer que estas não pode. Estas não pode autorizar. E se não pode autorizar, é só a Assembleia da República que deve legislar. Depois há aqui outro problema complicado, que é saber qual é o alcance da autorização, porque a autorização não se refere às matérias tipificadas, mas refere-se à cláusula geral do número 1, que diz que compete à Assembleia da República legislar sobre as questões básicas da política interna e externa do país. E sobre estas, quer dizer, a Assembleia da República pode legislar, mas também pode delegar, mas como não diz quais são as matérias, não sabem sobre o que é que vai delegar no próprio Governo. Isso é outro problema, aliás, bem difícil, devo dizer, que tratei daquele livro. Mas o problema agora não se coloca, porque o problema que está neste momento para ser discutido em Moçambique é, claro, legislar sobre a remuneração, em particular dos juízes, não é questão de aumentar ou não aumentar, mas a sua fixação, os critérios da sua fixação ou os critérios da sua atualização só pode ser feito por lei da Assembleia da República. Agora, há um outro problema, e com isso termino, que está associado a este, que é, por aquilo que eu percebi, que é o problema de saber se pode haver uma definição por remissão para uma escala única da função pública. Isto é, haver um conjunto de remunerações que são fixadas numa escala por índices, por exemplo, 100, 200, 300, 400, 500, e depois todos os anos, quando se faz a atualização da tabela salarial da função pública, basta mudar o índice da tabela e automaticamente todas as remunerações são atualizadas conforme o índice a que correspondem. Já agora, eu como professor aqui em Portugal, na Universidade Pública, ganho uma carreira especial, que são os professores, ganho através do índice 300. Daqui a 2 anos é 310. Portanto, mas isto há uma atualização que basta mexer um número para automaticamente todos os valores da função pública serem revistos conforme essa atualização salarial. O problema agora é esse, saber, mesmo que a lei seja aprovada pela Assembleia da República, que eu julgo que isso pode estar em causa, mas mesmo sendo, não me parece que possa depois o Governo, em cada ano, conforme a evolução da taxa de inflação, Moçambique vai tendo, apesar de toda a inflação relevante, não me parece que, no que respeita ao estatuto dos titulares dos órgãos de soberania, possa haver uma definição por remissão que essa lei aprovada pela Assembleia faça em relação àquilo que depois o Governo vai fazer, mudando apenas uma norma através do Orçamento de Estado, que é uma norma de natureza administrativa ou no âmbito da função executiva, ou então no âmbito da função legislativa delegada. E, portanto, penso que no caso, no que respeita aos juízes e aos titulares dos órgãos de soberania, o que costuma acontecer é legislação própria para cada um dos órgãos de soberania, ou pelo menos para os órgãos de soberania, diferenciando-os dos outros órgãos públicos e dos funcionários públicos, porque os juízes não são funcionários públicos quaisquer, são titulares de órgãos de soberania. Aliás, como sabe, até há dúvidas sobre se podem fazer greve, por exemplo, ou se podem ter sindicatos. Não vou agora, isso seria o assunto para outra conferência. Mas o que é certo é que esse estatuto, na sua totalidade, tem que ser definido pela Assembleia da República e não pode nunca a Assembleia da República delegar qualquer coisa, mesmo que seja a definição do índice a atualizar todos os anos no Governo, porque isso seria sempre inconstitucional, neste caso uma inconstidade orgânica, porque seria dar ao Governo uma competência para definir um salário que ele não tem e que não pode ser delegado no Governo porque está exclusivamente sob a alçada e da responsabilidade da Assembleia da República, de acordo com o artigo 178, número 2, a linha Q. Pelo menos esta é a interpretação que eu faço e, portanto, penso que desse ponto de vista não me parece que o vosso assunto tenha grande dificuldade para ser resolvido.
Claro que há assuntos que são reserva de Constituição. A questão salarial não está propriamente definida na Constituição, nem devia estar. Não põe em causa a independência do Poder Judicial ser o Parlamento a definir o estatuto remuneratório e outros direitos e deveres dos juízes, de acordo com os princípios que estão na Constituição. Não me parece que isso ofenda a separação dos poderes, haver um quadro legislativo feito por um órgão diferente daquele que é o Poder Judiciário, não. Agora, o que é obviamente inconstitucional é o Governo pretender ser uma competência que não tem, neste caso, que é exclusiva da Assembleia da República. Portanto, é assim que eu interpreto o artigo, a linha Q, e até me parece, com o devido respeito, um pouco estranha essa dúvida, ou que as coisas se encaminhem nesse sentido, porque eu acho que esta norma é tão clara, que eu não sei como é que se pode pensar que vai o Governo agora definir, nem que seja de uma forma remissiva e global, o índice e os salários dos juízes dos tribunais de Moçambique. Mas posso estar a ver mal. Mas, a meu ver, isto será obviamente inconstitucional e não creio que haja qualquer dificuldade, já agora no plano das consequências, em que essa definição seja considerada inconstitucional. Desde logo os próprios juízes o podem fazer quando receberem o salário que seja definido desta forma. Esse salário será inconstitucional e, portanto, podem os juízes recorrer aos tribunais para desaplicar a norma que seja inconstitucional, através da fiscalização concreta, desencadeando um processo de fiscalização constitucional no âmbito, possivelmente aqui, da jurisdição administrativa, e depois o próprio Conselho Constitucional pode fazer a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, no que respeita à lei, digamos, a chamada inconstitucionalidade em tese, e depois, assim sendo, tendo eficácia erga omnes, essa mesma declaração de inconstitucionalidade. Portanto, deixo aqui este meu apontamento e desejando que esta nossa reflexão também possa iluminar os decisores de Moçambique, no sentido de não que se criar aqui um problema em que manifestamente a solução é óbvia, e fazer uma coisa diferente é forçar a Constituição, e um Estado de Direito não pode admitir que a Constituição venha a ser torcida ou retorcida em nome de outros interesses que podem não ser realmente muito confessáveis. Muito obrigado, professor Carlos Mondelano, e parabéns pela iniciativa, e também um cumprimento e um abraço aos colegas, alguns já não vi há muito tempo, o professor geral, e outros que acabo agora de conhecer. Muito obrigado. Sim. Bem, muito obrigado, professor Bacelar, obrigado também pela sua preleção. Eu destaco o artigo 178, que frisou, nos termos do qual o Estatuto dos Titulares dos órgãos de soberania é fixado pela Assembleia da República. E é isso, quer dizer, o Estatuto dos Titulares dos órgãos de soberania é fixado pela Assembleia da República. O número 3 da Constituição diz que se trata de uma competência da qual há reserva absoluta. Não pode a Assembleia da República delegar esta competência ao governo ou a qualquer outra entidade pública. E disse também que, ao proceder assim, a Assembleia da República estar-se-ia no domínio de uma inconstitucionalidade de cariz orgânico, porque o governo, a quem a Constituição atribuiu esta competência, estaria-se a arrogar de uma competência reservada à Assembleia da República. Eu penso que, no essencial, foram estas as questões que referiu, tendo destacado que, se a lei for aprovada... É perfeito. Portanto, o professor justificou agora, uma vez mais, que merece ser doutor em Direito. Foi perfeita essa interpretação. Não me leva mal a pequena brincadeira. Muito obrigado. Não, muito obrigado. E falou também de como os juízes, na qualidade de titulares de órgãos de soberania, podem impugnar essa lei, caso ela venha a ser aprovada nos termos como se coloca. E, na verdade, eu penso que é assim, quer dizer, não parece um exercício de grande elaboração intelectual. Aliás, de grande elaboração intelectual seria chegar a um resultado diferente, penso eu. E vamos ouvir, então,